de hoje, nós iremos conversar sobre a aprendizagem da matemática. Como que o desenvolvimento do raciocínio lógico se desenvolve com o crescimento infantil. Aprender matemática não é uma tarefa muito fácil, não. É como se fôssemos aprender uma língua estrangeira. Uma língua que tem as suas palavras próprias, ou seja, o seu vocabulário específico, que tem os seus símbolos específicos e que tem toda uma cultura que precisa ser assimilada, compreendida e bem utilizada para que você consiga viver bem. A única diferença é que aprender matemática muitas vezes se torna uma obrigação e é por conta disso, ativando então áreas do nosso cérebro relacionadas ao prazer, ao medo, às dificuldades, é que surgem então todos os problemas relacionados à aprendizagem insatisfatória da matemática. E é sobre isso que nós iremos estudar na aula de hoje. Aprender matemática envolve uma infinidade de conceitos. Para que a gente consiga aprender matemática, para que a gente consiga ter o desenvolvimento pleno do raciocínio lógico, muitas habilidades cognitivas estão envolvidas. Por exemplo, a lógica propriamente dita, a atenção, a memória, o sequenciamento temporal, sequenciamento espacial. Então, aprender matemática envolve uma série de funções cognitivas importantes que se relacionam. Para que a aprendizagem da matemática aconteça de maneira satisfatória, eu não preciso somente desenvolver, por exemplo, atenção. Eu não preciso somente desenvolver contagem de números. Eu preciso desenvolver todas essas habilidades que nós falamos anteriormente de maneira conjunta. Todas essas habilidades, então, elas vão agir de maneira integrada para que todos os conhecimentos sejam utilizados para a resolução de problemas, para a resolução de situações em que nós empregamos, então, a lógica, o planejamento, o autocontrole e tudo isso que está relacionado, então, às nossas funções cognitivas e principalmente às nossas funções executivas. Todas essas funções, elas acontecem graças ao funcionamento do nosso cérebro, mais precisamente do nosso córtex cerebral, a parte frontal, essa parte que está aqui localizada na parte da nossa testa. Como que nós aprendemos matemática? Quando que a aprendizagem da lógica matemática acontece mais efetivamente? Desde quando nós somos muito pequenos. Mas agora eu vou te perguntar, se você estivesse em um supermercado, por exemplo, em qual fila do caixa você preferiria ficar se você observasse esses dois carrinhos que eu estou te mostrando no slide? É claro que você preferiria ficar atrás do carrinho que tem menos compras, não é? Mas por que você gostaria de ficar atrás desse carrinho? Justamente porque o visual do carrinho te indica que como tem menos itens dentro desse carrinho, a passagem pelo caixa será muito mais rápida desse cliente do que do outro cliente em que o carrinho está com mais itens, não é mesmo? Essa questão das quantidades, elas são aprendidas, elas são interiorizadas a partir dos 4 anos de idade. E é nessa fase que o desenvolvimento da lógica matemática se processa. Se nós considerarmos as fases do desenvolvimento segundo Piaget, nós temos 4 fases importantes. A primeira fase é a fase sensório-motora, que é a fase em que a criança ainda não desenvolveu nenhuma função lógica. Ela apenas pensa, aproveitando então da sua sensibilidade, ou seja, ela precisa tocar para aprender, ela precisa sentir para aprender. Por isso que essa fase é chamada de sensório-motora. É a fase mais relacionada aos movimentos, ao começo da aprendizagem da linguagem. A partir dos 2 anos, as crianças elas entram na segunda fase, que é a fase pré-operatória. Essa fase, marcada pela linguagem, ela é marcada também pelo início da aprendizagem ou da interiorização dos conceitos lógicos. Quando nós colocamos em prática a nossa linguagem, é claro que o nosso cérebro ele começa a agir, ele começa a trabalhar de uma maneira diferente, explorando novas conexões. E então, por meio da linguagem, nós
começamos a aprender como que o nosso mundo, como que o mundo em que nós vivemos se relaciona. A partir do momento em que nós planejamos a nossa linguagem, é que nós começamos então a desenvolver a nossa lógica, o nosso raciocínio lógico. E é nessa fase que nós interiorizamos os conceitos de quantidade, onde tem mais, onde tem menos, o que é mais perto, o que é mais longe, o que é mais baixo, o que é mais alto. Por esta razão, a educação infantil, ela precisa desenvolver, ela precisa treinar com as crianças esses conceitos para que aprendizagens mais completas relacionadas à lógica matemática, não sejam deficientes. Falando ainda de linguagem, eu preciso comentar com você que quando a gente observou o carrinho do supermercado com menos itens e o carrinho do supermercado com mais itens, nós sabemos identificar onde tem mais e onde tem menos, não é mesmo? Essa aprendizagem a gente aprende desde quando nós somos muito pequenos, por volta dos 4 ou 5 anos, como eu já falei para você. É a partir desta fase que nós aprendemos a desenvolver ou aprimorar os nossos recursos visuais. Habilidades de discriminação visual, habilidades de rastreamento visual são fundamentais para a aprendizagem da matemática. Todos esses conceitos de lógica, eles estão muito relacionados com a parte visual, ou seja, com essa parte aqui da nossa nuca, se a gente for considerar o nosso cérebro, que é o lobo occipital. É nessa parte aqui que vai acontecer todas essas conexões para que consigamos aprender o que é mais, o que é menos, o que está mais próximo, o que está mais longe. Todas essas conexões relacionadas à quantidade, as noções espaciais, as noções temporais, elas se dão graças a conexões existentes entre a parte occipital e a parte frontal do nosso cérebro. Então é assim que nós aprendemos matemática. Primeiro de tudo, aprendendo relações sobre quantidades. Quando a gente fala de noções de quantidades, é claro que o visual é fundamental. Sem rastreamento visual, sem discriminação visual, a gente não conseguiria perceber onde tem mais, onde tem menos, onde é maior, onde é menor. Por isso que todas essas relações relacionadas à quantidade, quando eu me refiro à quantidade, eu também me refiro a noções espaciais e noções temporais, estão ligadas sim a propriedades visuais, chamando atenção para o nosso lobo occipital. E é por conta dessa necessidade do visual para a aprendizagem de matemática é que no início do desenvolvimento infantil, as crianças elas precisam ter em mãos materiais concretos para que a aprendizagem da matemática se torne muito mais efetiva. Que tipo de material concreto? Posso usar material dourado, posso usar tampinhas, posso usar palitos, posso usar qualquer coisa que a criança possa pegar. Vamos então entender como que a aprendizagem da matemática acontece. O nosso cérebro ele é dividido em lobos. Lobo frontal relacionado à concentração, à linguagem, à aprendizagem, à atenção. Lobo temporal relacionado à audição. Lobo occipital relacionado à visão. Lobo parietal aos movimentos e aos nossos sentidos. Bom, se tudo isso é necessário que funcione de uma maneira integrada para que a aprendizagem se processe de maneira efetiva, para aprender matemática, isso também vai ser necessário. Mas para que a matemática ou a aprendizagem da matemática aconteça de maneira eficiente, o nosso cérebro também precisa trabalhar de maneira específica. Essa parte do cérebro, o lobo frontal, para a aprendizagem da matemática vai estar relacionado à escrita dos números, à abstração, à realização de cálculos mentais, à realização de problemas, à resolução de problemas matemáticos. Então, tudo que é relacionado à lógica, ao planejamento, ao desenvolvimento matemático, à memória dos números, você se lembrar como se escreve um número e qual é o desenho, relacionar o desenho do símbolo, a quantidade ao número, isso está relacionado ao seu lobo frontal. Você só consegue isso porque o seu lobo frontal ele funciona da maneira correta, da maneira esperada.
O lobo temporal, que é essa parte aqui, ele está relacionado à memória auditiva, que é fundamental para que você consiga realizar cálculos mentais. O lobo parietal, que é essa parte aqui, ele está ligado, relacionado ao fato de você conseguir sequenciar, ou seja, de ordenar do menor para o maior, de você saber qual que é a ordem crescente, qual é a ordem decrescente, qual é o número que vem depois do 2, qual é o número que vem antes do 3. E ainda, por meio do lobo parietal, que é esse daqui, é que nós conseguimos ter noções relacionadas ao espaço e ao tempo. O que vem antes, o que vem depois, o que é maior, o que é menor, o que é mais alto, o que é mais baixo. Então, todos esses conceitos que eu falei para você estão intimamente relacionados à aprendizagem da matemática. A criança, desde a educação infantil, ela precisa desenvolver esses conceitos para que a aprendizagem da matemática ou para que o desenvolvimento do raciocínio lógico aconteça de maneira eficiente. E por último, essa parte aqui de trás, que é o lobo occipital, ele está relacionado à sua memória visual, ao fato de você conseguir relacionar um símbolo a um número ou um símbolo a uma característica, a uma ação. Então, se você ver uma cruz na matemática, você sabe que essa cruz significa que você precisa somar. Ao passo que se você vir um traço, você sabe que você precisa diminuir. Então, isso você só sabe porque você tem o lobo occipital trabalhando. Por conta disso, então, você consegue relacionar os símbolos aos seus significados. Você consegue relacionar, então, você consegue compreender os símbolos matemáticos e a sua utilização para que um problema seja resolvido, para que você consiga entender o que é um número, para que você consiga perceber qual é uma quantidade. É por meio, então, do desenvolvimento do lobo occipital, esse daqui de trás, é que a criança consegue dizer para você que onde tem mais, onde tem menos, qual é maior, qual é menor. Veja, todos os lobos, eles precisam funcionar de maneira integrada para que você consiga resolver um problema mais complexo de matemática, por exemplo. Mas você acha que isso é fácil? Não. Isso só é possível com treino. E é por conta disso que a matemática ela só é aprendida com treino. Mas treinar fazer conta somente? Não. Para você aprender matemática, você não precisa só fazer conta. Você precisa treinar o que é menor, o que é maior, você precisa treinar o que é mais, o que é menos, o que é quantidade. Você precisa compreender os conceitos. Quando Piaget explica o desenvolvimento do raciocínio lógico, ele diz assim para nós: você só consegue aprender um conceito matemático, você só consegue resolver um problema de lógica quando você resolve, ou seja, quando você encontra o resultado e a partir do momento que você encontrou esse resultado, você consegue explicar como que você chegou a esse resultado. Aí sim você aprendeu a lógica do problema, você aprendeu a resolver esse problema matemático. Isso você acha que é muito fácil? Não. A gente só consegue explicar um problema matemático, só conseguimos explicar como chegamos a um resultado se nós utilizarmos o nosso cérebro todo de maneira integrada. Nós precisamos da memória auditiva, nós precisamos da memória visual, nós precisamos saber os conceitos matemáticos, nós precisamos da atenção e nós precisamos de uma coisa importantíssima que é a memória de trabalho. A memória de trabalho é uma função executiva relacionada então ao córtex cerebral que está localizada no nosso lobo frontal, nessa parte aqui. Bom, a memória de trabalho ela é responsável por guardar informações por um curto espaço de tempo. E é porque você tem memória de trabalho é que você consegue fazer um problema de matemática daqueles que a gente está acostumado. Por exemplo, eu tinha 9 figurinhas, ganhei mais 5. Com quantas eu fiquei? É a memória de trabalho que faz com que quando eu dou esse problema para você, quando eu lanço essa situação, problema para você, você sabe quais foram
os números que eu falei e você consegue relacionar todas as palavras que eu disse ao que deve ser feito para resolver um problema. Então, a memória de trabalho é a parte do seu cérebro que guarda as informações que você precisa para realizar uma atividade. E a partir do momento que você está em uma atividade diferente, é meio que como se a memória de trabalho apagasse os dados anteriores para que você resolva então o problema atual. A memória de trabalho, ela é uma função executiva. Se ela é uma função executiva, ela serve sim para que você consiga realizar ou resolver problemas. A memória de trabalho, ela não é só utilizada para matemática, não. Nós utilizamos a função da memória de trabalho para aprender, para realizar as nossas atividades cotidianas. A memória de trabalho, então, ela é fundamental para a nossa vida em sociedade. Mas, para que ela funcione de maneira efetiva, ela também precisa ser treinada. Como que a gente treina memória de trabalho? Fazendo coisas. Quando você para de fazer alguma coisa para atender o telefone, depois que você atendeu o telefone, você se lembra que você precisa retornar àquela atividade que você estava fazendo, você está exercitando a sua memória de trabalho. Se agora eu fizesse uma pergunta para você, a pergunta é: como se desenvolve o raciocínio lógico-matemático? O que você me responderia? O raciocínio lógico-matemático, então, ele é desenvolvido graças à nossa interação com o meio. É justamente isso que Piaget, que é o nosso pai da psicopedagogia, nos explica sobre as fases do desenvolvimento humano. Se é graças à interação com o meio, com os objetos, com as coisas que nós estamos envoltos no nosso dia a dia, que nós nos desenvolvemos, para aprender matemática nós também precisamos interagir. Se a gente for pensar nas fases do desenvolvimento, fica muito fácil entender isso. Bom, a primeira fase é a fase sensório-motora. Sensório-motora, então você precisa do toque para você conhecer o mundo. Nessa fase sensório-motora, você se lembra que a criança está aprendendo sobre o mundo em que ela chegou. Ela está conhecendo os objetos, ela está conhecendo os seus cuidadores, ela está conhecendo o seu corpo. Essa é a fase sensório-motora. Nessa fase, existe raciocínio lógico? Não. Raciocínio lógico, ele começa a ser desenvolvido a partir do momento em que a criança entra na segunda fase, que é a fase pré-operatória. Nessa fase pré-operatória, marcada pelo aparecimento da linguagem, é que a criança consegue pensar sobre o mundo que ela vive. É por meio da linguagem, então, que nós conseguimos relacionar aquilo que acontece com a gente e as coisas que estão disponíveis para nós no mundo. Na fase pré-operatória, é a fase em que a criança desenvolve todas aquelas funções cognitivas e executivas que você já conhece. Atenção, raciocínio, planejamento, discriminação visual, discriminação auditiva. A fase pré-operatória é a fase pré-escolar. Se é a fase pré-escolar, é a fase que eu preciso mais cuidado com as crianças, porque dependendo da qualidade de estímulos, eu posso melhorar ou atrapalhar a fase seguinte, que é a fase operatória. A fase operatória, a partir dos 7 anos de idade, ela é a fase marcada pelo desenvolvimento mais pleno do raciocínio lógico. Se na fase pré-operatória a criança não tiver contato com materiais de qualidade, com estímulos de qualidade, infelizmente ela não vai conseguir desenvolver todas as habilidades necessárias para o desenvolvimento ou para que ela consiga então resolver problemas relacionados à lógica matemática, que acontece só a partir dos 7 anos de idade. Se antes dos 7 anos a criança não for estimulada, ela vai ter muito mais dificuldade para, a partir dos 7 anos, conseguir fazer cálculos mentais, conseguir resolver um problema mais elaborado, mais complexo. Falando ainda sobre o desenvolvimento matemático e a escolarização das crianças, nós precisamos considerar que aos 4 anos de idade, a criança ela já tem base cognitiva, ela já tem ligações neuronais suficientes
para a contagem. Então, é a partir dos 4 anos de idade que nós precisamos começar a estimular as crianças a contarem, a ordenarem. As noções, então, espaciais e temporais, elas são aprendidas a partir dos 4 anos de idade. É nessa fase que nós precisamos estimular as crianças com cores diferentes, com tamanhos diferentes, pesos diferentes dos objetos em que ela segura, texturas diferentes. É a partir dos 4 anos que ela consegue perceber diferenças, onde tem mais, onde tem menos, o que é mais claro, o que é mais escuro, o que é mais alto, o que vem antes, o que vem depois. Se aos 4 anos de idade ela consegue desenvolver todas essas habilidades, aos 5 anos de idade a criança já está pronta para fazer contas de adição. As contas de adição, elas são fundamentais para todas as outras operações matemáticas que são aprendidas ao longo da nossa vida. Então, primeiro de tudo, a gente não pode ensinar uma criança a diminuir. Primeiro, a criança precisa aprender muito bem a fazer problemas de soma, porque é somando que nós conseguiremos depois diminuir, multiplicar e dividir. Então, quando a criança tem 5 anos, eu preciso desenvolver habilidades de soma. Na educação infantil, no primeiro ano, a criança precisa, mais do que tudo, problemas, ela precisa de contas, ela precisa de situações que envolvam soma. Porque acredita-se que nessa fase a criança já desenvolveu um pouco mais a sua memória visual, a sua memória auditiva, planejamento, e ela já desenvolveu outra habilidade cognitiva fundamental, que é a flexibilidade cognitiva. Sabe quando você resolve, quando você entrega para a criança uma sequência lógica para que ela coloque em ordem? Se você parar para pensar, uma sequência lógica ela pode ter inúmeras possibilidades, não é mesmo? Dependendo daquilo que a criança fala. Então, flexibilidade cognitiva é justamente isso, é você conseguir atribuir um significado lógico a uma sequência. Então, se eu estou resolvendo, por exemplo, uma atividade com números, de repente eu paro de fazer essa atividade com números e começo a trabalhar com letras, ou começo a trabalhar com símbolos diferentes. Isso é a nossa habilidade de flexibilidade cognitiva, você parar de fazer alguma coisa e pensar, dar outro significado a uma atividade nova sem prejuízos mentais. Isso só é possível a partir dos 5 anos de idade. Antes dos 5 anos, a criança não consegue ter essa capacidade cognitiva tão evoluída de parar o que estava fazendo, esquecer aquilo por um momento e fazer uma atividade nova que tenha outras características, que tenha outras informações, que tenha outras necessidades. Diante de tudo isso que nós estudamos até agora, nós podemos afirmar então que aprender matemática não é nada fácil. E para que isso aconteça de maneira eficiente, nós precisamos do desenvolvimento de todos aqueles pré-requisitos que nós já comentamos. E é por isso que aquele teste que você já aprendeu sobre as habilidades pedagógicas é fundamental para qualquer aprendizagem. Antes de realizar a avaliação de matemática propriamente dita, é necessário que você realize sim aquele teste das habilidades pedagógicas para que você consiga verificar se o seu aprendente desenvolveu todas as habilidades fundamentais para que a aprendizagem, não só da escrita, da leitura, mas também para que a aprendizagem da matemática aconteça de maneira eficiente. Até a próxima aula. Tchau!